E a gente começou o programa hoje falando sobre o Dia de Santos Reis, sobre a Epifania do Senhor, essa data litúrgica tão bonita para a gente celebrar. A gente está recebendo aqui o professor doutor Lino Rampazzo, ele que é doutor em teologia. Bem-vindo. Obrigado e um bom dia para todos os ouvintes, particularmente para o Padre Queimado, que hoje tenho o prazer de encontrar pela primeira vez. O prazer é todo meu, o professor Lino, doutor também em teologia, vai nos ensinar aqui muita coisa hoje. A você que está aí do outro lado da telinha, preste bastante atenção, porque quanto mais nós sabemos da nossa fé, mais firme nós ficamos nessa caminhada. Nós estávamos falando hoje do Salmo 40, de firmeza, de rocha, é isso que nós queremos na nossa caminhada. Então, o professor doutor Lino Rampazzo, ele vai comentar aqui conosco hoje sobre este tema, Epifania. Nós falamos dos Reis Magos ali, mas, professor, o que é Epifania, né? Para que as pessoas entendam. Na língua portuguesa, eu sou italiano, também na língua italiana, muitas palavras provêm ou do latim ou do grego. Neste caso, a palavra Epifania vem do grego. Epifânio significa manifestação, manifestar-se. Então, hoje, festa da Epifania, nós celebramos uma especial manifestação de Deus. É Jesus que recebe os pagãos pela primeira vez. Os magos são pagãos, eram astrólogos. O Evangelho de Mateus fala do Oriente, não especifica qual a região do Oriente. Diz que são magos, então, neste caso, não sabemos quantos eram, porque depois a tradição sucessiva colocou 3 reis, colocou até os nomes, mas o Evangelho não fala disso. Agora, quem nos relata isso é o evangelista Mateus. E o evangelista Mateus, que escreve lá pelo ano 80, depois da destruição de Jerusalém, se dirige mais para as comunidades cristãs de origem judaica, que estão passando por uma crise. Como é que muitos de origem judaica não aceitam o Evangelho? E, pelo contrário, muitos pagãos estão aceitando o Evangelho. Antes dele tinha escrito as suas cartas o apóstolo Paulo. E nós sabemos, carta aos Filipenses, onde está Filipos? Está na Grécia. Carta aos Efésios, está naquela que é a atual Turquia. Carta aos Romanos, assim por diante. Eram as novas comunidades de origem pagã que aceitavam a fé cristã. Mas daí, diante desta crise, como é que muitos judeus não querem ser cristãos? Daí, certamente por parte de parentes de Jesus, havia esta transmissão de um fato que tinha acontecido na infância de Jesus. Jesus tinha recebido a visita de pagãos. Então, é a primeira manifestação de Jesus aos pagãos. Então, hoje é a festa da fé. Aliás, antes de sair daqui, quando estava tomando café em casa, liguei uma TV católica e estava passando a missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo cardeal prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Porque hoje é um dia especificamente missionário. Que lindo. E nós podemos pegar as leituras da Missa da Epifania, que mostra esta universalidade da mensagem cristã. A segunda leitura, que é do apóstolo Paulo aos Efésios, diz que tem um grande mistério. O que é o mistério? É o plano da salvação de Deus. E diz, às gerações, aos homens do passado, não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos apóstolos e profetas. Qual é a revelação? Os gentios, quer dizer, os pagãos, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, é a manifestação de Jesus para todos os povos. Aliás, a primeira leitura de hoje, que é do texto de Isaías, a terceira parte do Isaías, que foi escrita quando os judeus voltaram do exílio de Babilônia, e mostra que Jerusalém é o lugar para onde vão todos os povos da terra. Que lindo, olha toda essa epifania, ficou muito mais claro para o povo, né? E o interessante também, que desde dessa manifestação no dia de hoje que a gente celebra a Epifania, houve um compartilhamento. Por quê? Porque os magos levaram presentes. Queria que o senhor falasse, então,
do significado desses presentes que foram entregues ao Filho de Deus. Ouro, incenso e mirra. O ouro indica a regalidade de Cristo, incenso, a divindade de Cristo, e mirra servia para aliviar as dores, então já seria uma referência à cruz de Cristo. Olha. É o simbolismo que está atrás disso. Mas a primeira leitura fala dos reis que oferecem estes dons quando que vão peregrinar até Jerusalém. É interessante, voltando ao termo grego epifania, a segunda leitura de hoje, da missa do Natal, fala da Epifania. É carta de Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. A gente pega o texto grego, porque Paulo escreve em grego, usa o verbo epifania, se manifestou. Olha, isso mesmo. Então tem... Olha como está tudo interligado, não é que mesmo? coisa linda. E agora, quais os significados da Epifania? Nós temos a festa do Natal, do mundo ocidental, foi o dia 25 de dezembro. Substituiu uma festa pagã, se venerava o início do inverno, o sol que nasce. E daí, no lugar de adorar o sol, os cristãos colocaram um novo sol que é Cristo. Só que no Império Romano de Oriente, por exemplo, no Egito, o início do ano era o dia 6 de janeiro. Então, até estes dias se comentou que no calendário ortodoxo nós temos um Natal, são duas datas diferentes. Mas dependendo das várias tradições, aqui podemos fazer referência à antífona que os padres, os religiosos rezam no dia de hoje, antes do Magnífica da noite. Nós celebramos 3 mistérios. Quais são estas 3 manifestações de Cristo? Primeiro, a manifestação aos magos, são os primeiros pagãos que encontram Cristo. Segundo, está na antífona, que o Senhor vai dizer esta noite. O primeiro milagre, a água transformada em vinho, uma outra manifestação. Terceira manifestação, é o início da vida pública de Jesus através do batismo de João. É mesmo. Então, eu gostaria de voltar a um grande princípio teológico, lex orandi, lex credenti. A lei da oração é a lei da nossa fé. Se queremos saber o que é a Epifania, o que é o Natal, o que é a Páscoa, o que é Maria, Mãe de Deus, é só pegar as leituras, é só pegar as orações da liturgia. Então, eu gostaria de colocar agora a oração do dia de hoje, da coleta, que nos mostra o sentido da Epifania. Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações. Revelastes, é a manifestação, é a Epifania. Guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Nós pensamos na última Epifania, o encontro com Cristo ressuscitado, se Deus quiser. Que coisa linda. Você mesmo que, por exemplo, a tradição muito rica, né? Inclusive, tem a tradição dizia que a Santa Helena, que foi que aquela expedição, encontrou 3 esqueletos, seriam dos três magos. Né? Então, assim, é uma tradição rica, às vezes vão colocando muita coisa, vão enriquecendo, mas o Herodes está muito ligado com isso, queria matar esta criança. Né? Então, qual que é esse significado de Herodes querer destruir, sei lá, Jesus? Então, Herodes era tão cruel que matou 3 filhos dele. Antes de morrer, pediu para matar. Exatamente. Aliás, o imperador romano César Augusto brincava sobre isso, porque na língua grega o ios significa porco e uios significa filho. Ele dizia, era melhor ser um porco de Herodes que um filho de Herodes. Porque o porco, pela tradição religiosa dele, não podia comer a carne. Mas ele, então, não matava o porco, mas matava os seus filhos. Então, qual é a reação diante da manifestação de Jesus? Nós temos 3 reações. Nós temos os magos que vêm de longe e acolhem Jesus. A primeira reação. A segunda reação, os sacerdotes.
são interrogados: onde vai nascer o rei dos judeus? Ele responde: em Belém, mas ele fica em Jerusalém. Não vão visitar Jesus. E terceira reação, a pior de todas, aquela de Herodes. Ao ponto que, em sonho, José é advertido que tem que fugir, vai na direção do Egito, e depois, da mesma forma, é a leitura teológica de Mateus que escreve para os judeus, da mesma forma que o povo judaico pode voltar do Egito para a terra onde tinha passado Abraão, bem antes, é que do Egito chamei meu filho, diz, para explicar depois a volta de Jesus para a Palestina. Era uma província do Império Romano, mas lá tem um filho de Herodes também, muito perigosa, daí é melhor subir longe na Galileia, onde havia também muitos pagãos, então eles vão para Nazaré. Meu povo, como vocês viram, né? Quanto conteúdo nós temos aqui. Vamos chamar de novo o professor Lino para vir mais vezes aqui, porque outros temas interessantíssimos. A gente agradece muito, né? O tempo é curto, mas quanta sabedoria, quanta coisa boa. Então, muito obrigado, meu professor. Eu que agradeço, e vocês me convidaram, daí precisei também me preparar um pouco. E hoje se fala muito de ensinagem. O professor ensina, o aluno aprende. Não. O aluno obriga o professor a aprender. É verdade. Vamos para a pesquisa, né? Você me obrigar a refletir um pouco sobre esta festa e, graças a este convite, eu, se Deus quiser, vou ter muita mais motivação para viver o dia de hoje. Que beleza, professor Lino Rampazzo. E um abraço para todos os alunos dele, né? Força ali na caminhada.